A região, então, o Ivan Terrível, ele vai ser um grande responsável aí por essa expansão territorial da Rússia. A Rússia, então, se torna, né, geograficamente essa nação mais extensa a partir dele, né? E isso vai se mantendo, né? Ivan Terrível aí no finalzinho do século XV, início do século XVI, e o mais interessante é que é justamente o período que há o Renascimento na Europa Ocidental, e a Rússia não passa por esse Renascimento, ela só vai passar por isso no século XVIII, né, com a figura de Pedro I, né? Só finalizando com o Ivan Terrível, ele vai ser o primeiro monarca russo a usar o título de czar, né? Uma vez que justamente ele vive no período em que Constantinopla cai, né? Constantinopla ela é ocupada pelos turcos muçulmanos, né? Então a segunda Roma deixa de existir, né? Com o seu esplendor, né? Muitos desses que viviam na região migram justamente para o leste europeu, migram para a região de Moscou, a nova Roma. E aí, né, até na questão da religiosidade, né, a Igreja Ortodoxa Russa, né, se torna, né, a mais importante da região ali, né, e tudo vai sendo mantido assim até o século XVIII. No século XVIII, a região da Ucrânia, né, que vivia sob a batuta, né, desse Principado de Moscou, né, sob a batuta da nova capital, né, a nova capital, inclusive, no século XVIII, é transferida, né, de Moscou para São Petersburgo, né, já ali no litoral do Mar Báltico, né, próximo do mar, aquela coisa, né, de você ter o frescor do mar, a vista do mar, tudo isso leva a essas mudanças, né. A Ucrânia, meio que insatisfeita né, ficar sob a ela da Rússia, se junta com a Suécia num conflito no leste europeu e perde. E quando perde, né, a partir do Tratado da Pereslábia, né, no século XVIII, né, a Ucrânia ela é totalmente dominada pelos russos. E isso vai perdurar até 1991. Né? O século XIX ele vai ser um século mais estável, né, territorialmente, né? Ainda mais depois que a Rússia consegue, junto com outros países, derrotar Napoleão Bonaparte, né? Então o século XIX vai ser mais estável, só que ao mesmo tempo ele vai ser o século em que as desigualdades sociais são mais latentes. E finalizo então a minha fala com um trechinho de um texto da revista Aventuras da História, né, lançada em abril de 2022, né, o texto de Giovanna Sanches e Renato Machado. E eu vou ler um trechinho e finalizo a minha fala para dar a bola para Flávia. Diz assim o texto: a Rússia do final do século XIX, governada pelo czar Nicolau II, é um gigante em termos territoriais e populacionais. O império estende-se do leste europeu ao Oceano Pacífico e tem aproximadamente 140 milhões de habitantes. Mas apesar do gigantismo, aquele é um país extremamente atrasado. Enquanto nações como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos já se encontram em estágios avançados da Revolução Industrial, cerca de 85% dos súditos de Nicolau ainda estão no campo. A pobreza é generalizada. Os lotes de terra à disposição dos camponeses mais humildes são pequenos demais e as rendas familiares baixíssimas. Famílias inteiras vivem em pequenas choupanas. Nas ruas de terra dos vilarejos rurais, vacas e porcos misturam seus transeuntes. Esgoto a céu aberto e pilhas de lixo por toda parte ajudam a disseminar epidemias de cólera que dizimam parcelas significativas da população a cada 3 anos em média. A desnutrição faz vítimas principalmente entre as crianças, e a maior parte
dos jovens e adultos é analfabeta. Enquanto isso, as classes dominantes vivem cercadas de luxo e privilégios nababescos. As residências da nobreza são enormes e bem cuidadas, com fachadas de arquitetura neoclássica. Carruagens tão pomposas quanto as que circulam em Londres ou Paris levam para lá e para cá a sofisticada aristocracia russa. Senhoras em belos vestidos de renda e seus esposos de casacas impecáveis. Os mais ricos costumam promover bailes fulgurantes como os organizados no bar do Yacht Club Imperial. Cerca de 105 mil famílias, proprietárias da maior parte das terras, ocupam o topo da pirâmide social.